Estamos vivendo um momento que tudo gira em torno do dinheiro, até porque existe um pouco de escassez de dinheiro no mercado. Nós estamos vendo a economia como é que anda, e não é só do Brasil, é do mundo, e o que é oferecido para as pessoas ganhar dinheiro, muitas das vezes você tem que ter um grande cuidado na análise do que você está recebendo, porque uma das situações bem comum é esses investimentos, né? Nós estamos sendo bombardeados por aí, por todos os lados, né? Que você pode fazer uma renda passiva, investindo em ações, investindo em renda fixa, fazendo vários tipos de investimento. Eles estão, inclusive, aí dizendo que a poupança é pior rendimento, tem pior rendimento, não equipara a inflação. Muitas vezes isso é verdade, os economistas colocam outras situações, mas o que muitas coisas acontece, né? Muitas vezes acontece, desculpa, é que eles só mostram um lado da situação, não mostra exatamente tudo. E aí você, não estou falando da pessoa que já está acostumada, já investe muito tempo, já tem conhecimento, já sabe fazer as análises, entender o tipo de investimento, a tributação, o que que vai sobrar líquido daquilo ali para poder fazer a comparação entre um e outra situação, poder saber onde vai investir. É o que eles mostram para você em termos de rendimento, de taxa, né, de quanto você vai ganhar. E aí, muitas das vezes, você pode ir na sugestão. Mas nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do outro lado. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Mas, como a maioria do povo, que tem até um pouco de dinheiro, né, e vê essas situações sem entender como é que funciona, querendo ganhar um dinheirinho, o que que ele vai fazer? Vai pedir sugestão, muitas vezes ao gerente do banco, ou então ao gerente da corretora, aquela pessoa que você está falando com ela e tudo mais. E muitas das vezes o que que você tem na sua mão? Esse aqui dá um rendimento X por ano, esse aqui dá um rendimento Y, esse aqui acaba passando a inflação um percentual de tantos por cento, esse aqui é um pouco mais. Só que muitas das vezes você não se preocupa com o que é o principal. Não só a questão do percentual, do valor do rendimento, isso é importante, mas e a tributação? Paga imposto de renda? Não paga? Porque é quando chegar a hora de você fazer o resgate, de você pegar aquele seu dinheirinho, se tiver tributação, você tem que saber quanto é que você vai perder para o governo. Isso é um valor muito razoável e interessante, porque vai diminuir. Outra situação também é que quase todos os tipos de investimento têm algumas taxas que vão ser pagas em razão de algumas operações. E alguns deles, em alguns casos, não são todos, mas em alguns deles tem até taxa de saída. Se você for sair, você tem que pagar uma taxa, tem taxa de administração, então tem que olhar tudo, né? Todos os custos que envolvem isso, porque apesar de você ter um percentual alto, né, em razão da inflação, comparando que você vai até ganhar, se você tirar tudo aquilo que é deduzido, no final o que vai sobrar para você não vai ficar muito distante da poupança, não. Nós temos visto isso aí umas rendas fixas, em algumas outras situações, que é prometido, muitas vezes é ressalvado que eles não garantem a rentabilidade passada na rentabilidade futura, mas o fato é que se você analisar no conjunto da situação, não se tem lastro para pagar grande fortuna em grandes situações. Na verdade, o que você vai pagar é um pouquinho acima do mercado. E aí, você tem que tomar cuidado com isso aí para poder fazer opção. Mas uma outra coisa muito importante é a questão do risco, né? Muitas vezes ele não fala do risco. Não, esse investimento aqui ele é seguro. Mas o que é investimento seguro? Não existe investimento seguro 100%. Sempre existe um risco, né? Nós vimos que o Nubank, tinha a caixinha do Nubank, que era considerado renda fixa, mas ela aplicava lá nas debêntures das americanas, e a americana ela teve aquele problema, que todo mundo sabe, que entrou até em recuperação judicial. O que que aconteceu? Uma renda fixa, que é considerado um rendimento seguro, muita gente perdeu dinheiro. Não estou falando de perder só rendimento, não, perder o valor do título. O próprio patrimônio da pessoa diminuiu. Você investiu 1.000 e depois aquilo lá foi para 200, 300 reais. E aqui a gente está falando de pouco dinheiro, porque se você tivesse um valor maior, você acabaria perdendo maior. Então, não existe investimento sem risco e não existe nenhum tipo de investimento que vai te dar um dinheiro sem que você pague uma tributação ou que você pague uma taxa, alguma coisa. Sempre vai existir. Existem alguns isentos de imposto de renda? Tem, mas tem algumas situações. Tudo vai ter custo. Então, em primeiro lugar, você precisa
pegar essas informações antes de sair fazendo qualquer coisa, analisar, entender. É importante que, se você não tem conhecimento, você vá pesquisar para você entender e poder analisar o que estão se oferecendo, para que amanhã ou depois você não acabe entrando numa furada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.